existe nada melhor. Não existe nada melhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Querido Deus, estamos em Sua presença mais uma vez e queremos Te louvar por nos ter permitido percorrer todos esses estudos que fizemos aqui em cima do livro do Evangelho segundo escreveu o Teu servo Lucas, o médico amado. Agora, quando encerramos essa lição, esse estudo que foi tão edificante para nós, que você possa continuar na direção desse trabalho, nos guardando, dando-nos palavras de sabedoria, uma mentalidade santa para que possamos compartilhar com seus filhos e filhas a Sua tão preciosa palavra. Assim, louvamos o Teu nome, Jesus, e também te agradecemos desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Amém. A paz do Senhor, querido professor. Nós começamos aqui, então, mais um EBD de cara a cara. Essa conversa franca, abençoada e espiritual acerca das lições bíblicas da CPAD. Esse é o irmão Gerson, eu tenho a honra de estar aqui ao meu lado, nosso querido professor, presbítero Samuel de Barros. A paz do Senhor, professor. Professor Gerson, que alegria poder estar mais uma vez aqui, nesta última lição do Evangelho de Lucas. Minha saudação também para todos os amigos e amigas e irmãos que nos prestigiam tanto com o seu tão precioso tempo. Muito obrigado, é um prazer estar mais uma vez com vocês aqui. Amém. Até aqui nos ajudou o Senhor e ao longo dessas 13 lições muito aprendemos acerca desse livro maravilhoso. A lição de hoje, a lição de número 13, a ressurreição de Jesus. O nosso textuário se encontra no capítulo de número 24 de Lucas e o versículo 5 que diz assim: E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, lhes disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Como verdade prática, o comentarista da lição traz o seguinte pensamento: a ressurreição de Jesus é a garantia de que todos os que morreram em Cristo se levantarão do pó da terra. A sua ressurreição é a nossa garantia. Uma lição maravilhosa que nós temos aqui, professor. E nós vamos falar acerca de um assunto que para nós os cristãos vamos dizer assim, é a nossa maior alegria. Enquanto muitos se choram pela cruz, se lamentam pelo sacrifício, nós como crentes em Cristo Jesus, como igreja, nós nos alegramos na sua ressurreição, porque a morte não pôde o deter, a morte não pôde o parar. E assim nós acreditamos que Ele ressuscitou dos mortos, ressurgiu dos mortos e está à direita do Pai e voltará para nos buscar. Essa é a nossa esperança. Uma lição maravilhosa. O que a gente aprende aqui, professor Samuel? Uma lição fantástica e excepcional. Ela é excepcional em alguns aspectos. Primeiro, eu gosto sempre, quando eu vou tratar sobre a ressurreição, de lembrar os irmãos que assistem ou que eu esteja falando, que nós não somos os únicos povos, nem a única religião do planeta a acreditar em vida após a morte. Os egípcios já acreditavam nisso, nesse tipo de doutrina de que a vida após a morte, né? Os faraós eram sepultados em suas pirâmides com toda a riqueza que eles haviam conquistado em vida. Criam eles que do outro lado da vida, né? Do outro lado da morte, na verdade, né? Eles usufruiriam de todas essas conquistas materiais que haviam efetuado em vida. Então os egípcios criam assim, outras religiões também criam dessa forma, os gregos criam também de certa forma a vida após a morte. Pois bem, e onde está a excepcionalidade da fé cristã em relação a este tema tão importante? A excepcionalidade é que a religião cristã, e aqui vem aquelas que seguem aquela linha doutrinária, no caso do catolicismo também vai cair nessa mesma malha, como também o judaísmo, né? Sim, porque veio de lá o cristianismo. É justamente a questão da ressurreição. Então a ressurreição, ela é a marca peculiar da religião cristã, porque não há religião que acredite na ressurreição. O Espiritismo prega a reencarnação. Exato. Allan Kardec habilmente trabalhou
ali a questão do João 3, quando Jesus falou assim, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Em seu Evangelho segundo o Espiritismo, o Allan Kardec, sutilmente, ele transcreve João 3, onde Jesus fala, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele escreve, aquele que não renascer de novo, acrescentando um re na frente do verbo ali para tentar dar o suporte para a sua fé, para a fé espírita, que a Bíblia, na verdade, ela não concorda com a reencarnação, dizendo no clássico Hebreus 9:27, né, que ao homem está ordenado a morrer uma só vez. Pois bem, então, já no cristianismo, cremos e não é só uma parte do homem que vai viver, que vai passar pela ressurreição. É o homem como todo. Certo. Corpo, alma e espírito passarão, então, pela ressurreição. Então, aí está a peculiaridade da fé cristã, é algo próprio, e não são todos que creem assim. Por exemplo, também os saduceus, mesmo nos tempos de Cristo, havia sim religiões que não acreditavam. O apóstolo Paulo, num embate discursivo ali com esses grupos, sendo julgado por eles, ele sabia que o grupo estava dividido entre fariseus e saduceus. Os saduceus não acreditavam em ressurreição. Então, Paulo, ele faz uso do seu discurso, e ele sabia fazer isso muito bem, falava, se expressava com muita perfeição, a ponto de precisarem contratar um advogado na época só para discutir com Paulo. O nome dele era Tértulo. Então, veja, Paulo faz, sabendo que o grupo dele estava unido ali para condená-lo por causa da sua pregação, da sua fé, ele solta esse tema ressurreição para dividir, para enfraquecer seus oponentes, quando aí se dividiu. Aí dividiu em Atos 23, versículos 7 e 8, fariseus de um lado e saduceus quase se pegaram lá no meio, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição. Paulo falou assim, vejam vocês, sendo julgado aqui por causa da ressurreição. Pronto. Então, de propósito mesmo, para dividir, fantástico, né? Uma forma de usar. Não é à toa que é estudado os discursos de Paulo por qualquer bom advogado que se preze a aprender a montar um texto, um discurso, uma retórica. Se não passar pelo Paulo, você está perdendo o seu tempo, né? Então, é fantástico. Pois bem, então, a ressurreição é isso, é essa fé que nós temos. Vamos ver o que nessa introdução, nos percorrer aqui alguns pontos dessa lição, para corroborar um pouco mais nossa fé, essa que nós acreditamos, né? E entender um pouco mais o que é a ressurreição de fato, né? Enfim. É uma doutrina, né? É uma doutrina. A ressurreição é uma doutrina cristã. E nosso primeiro bloco, já iniciando, então, a doutrina da ressurreição, no contexto do Antigo Testamento. É aquilo que o senhor já vem falando, a lição ela trata aqui no contexto do Novo Testamento também. O que a gente consegue aprender aqui, professor Samuel? Podemos compartilhar? Eu gosto sempre de abrir uma distinção entre ressurreição, para não confundir. Porque a gente já está falando aqui da ressurreição de Jesus. E agora, quando a gente vai falar agora sobre a ressurreição o seu contexto no Antigo Testamento, a ressurreição no Antigo Testamento, as que ocorreram ali, como foi o caso do filho da viúva de Sarepta, que é citado na lição, como é citado também aquele soldado quando tocou os ossos de Eliseu. Enfim, é um rascunho mesmo, é um rascunho bem feito às pressas do que foi a ressurreição de Jesus. Né? É apenas a base para dizer, olha, assim também cria-se, né? Por exemplo, Abraão acreditava na ressurreição. Agora, o fato de Abraão acreditar na ressurreição me deixa muito mais assustado, né, do que outros que posteriormente acreditaram. Por que eu fico assustado quando eu vejo Abraão crendo na ressurreição? E lá em Hebreus 11 ele fala que ele acreditava que Deus tinha poder de trazer o filho dele das cinzas, trazer o próprio filho dele. Então Abraão foi cego ali para entregar o filho dele, Isaque, em sacrifício. Deus havia pedido, e ele não temeu no coração, não teve chorinho, né? Ele tinha uma fé, é estranha essa fé que Abraão possuía. É uma fé assim, o próprio
próprio Espírito Santo gerando aquela fé dentro do coração dele. Não é uma fé como eu posso ter, tenho fé que no dia 10 eu vou receber. Eu vou receber mesmo, porque estou trabalhando aqui e no final das vezes, se eu morrer antes, a minha esposa recebe, mas eu vou receber, vivo ou morto, esse dinheiro vem. Mas a fé que Abraão possuía, e agora entra a ressurreição, denota então uma fé fruto do próprio Espírito Santo, a ponto de, porque onde que está a complicação, Samuel, para Abraão? Simples. Porque para nós que temos a ressurreição é bem mais fácil. Exato. Porque Abraão estava acreditando em uma coisa, em uma situação que não tinha nenhum registro histórico de que aquilo havia acontecido. Então, não temos... Não vi em páginas de livro. Não existia fonte para Abraão acreditar que Deus tinha esse poder. Nunca ele tinha visto uma ressurreição. Nunca ele tinha nem visto, nem ouvido. Não tinha. Mas a fé que ele tinha em Deus fazia ele enxergar algo, pelo menos, há mais de 1.500 anos na frente dele, que só ia correr lá na frente. Então é algo assustador essa fé que Abraão possuía em Deus. Então, a fé que Abraão possuía na ressurreição, Jó também fala sobre a ressurreição, lição não cita, mas há um instante que Jó fala assim, ainda que destruída a minha pele, todavia com os meus olhos o verei. Então, de novo, Jó, esse patriarca, que viveu antes de Abraão ainda, olha aí, então, que fé que era essa então a de Jó, né? Citando e essa fé que acreditavam que o Deus que ele servia transitava tanto faz no sol ou nas trevas, né? Na vida ou na morte. Então, para Deus, tanto faz. Então, essa fé fazia eles acreditarem e eles proclamavam isso no Antigo Testamento. Não diga Velho Testamento, pelo amor de Deus, é Antigo Testamento. E isso vem trazer, então, esse pano de fundo para o que vai acontecer no Novo Testamento, dizendo respeito, então, à ressurreição. Perfeito. O que mais? No contexto aqui do Novo Testamento, ele também vai falar no advento da Nova Aliança, né? A doutrina da ressurreição, ela é demonstrada na sua plenitude. Aí. O que a gente aprende? No Novo Testamento, agora a gente começa a ver a ressurreição de um modo um pouco maior, de um modo um tanto mais amplo, mesmo porque o próprio Jesus, o homem perfeito, está aqui entre nós, ele é o verbo se fez carne, é Deus ali, ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Então Jesus, ele tem controle total sobre a morte, porque a morte, por que Jesus controla a morte? A morte não tem poder sobre ele. Porque a Bíblia diz para nós que o salário do pecado é a morte. Então não há como a morte controlar Jesus, né? Ele vai e volta, não é mesmo? Porque a morte, para ele, não tem domínio sobre ele, porque não há pecado nele, não há erro, não há pecado em Jesus. A Bíblia fala assim, que na sua boca não houve engano. Então ele era perfeito, Jesus é perfeito. Eu digo era porque eu estou falando de Jesus lá atrás. Logo alguém vai dizer, ei, Jesus não era, Jesus é. Eu estou dentro de um contexto histórico do passado, por isso estou usando o verbo no passado que tem que explicar. Tem gente que, tem uns que não tem jeito, professor Gerson. Ele arruma uma brechinha ali para, né? Pois bem. Então aqui no Novo Testamento nós veremos a ressurreição de novo, mas ainda é um rascunho da ressurreição que Jesus vai viver no próximo ponto que a gente vai entrar. Por quê? Porque todas as pessoas que ressuscitaram, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, todas elas voltaram a morrer. Morreram de novo. Lázaro morreu de novo. O filho da viúva de Naim morreu de novo. Todos morreram novamente. Então, por isso que essa ressurreição, na verdade, particularmente falando, quando de uma aula, eu não costumo usar a palavra ressuscitar quando eu me dirijo ao milagre de Lázaro, da viúva de Naim, do soldado ali nos tempos de Eliseu, enfim, não utilizo. Eu costumo dizer que eles voltaram à vida, que é justamente, isso é uma coisa particular, para eu deixar bem claro para os irmãos que estão ouvindo que não tem nada a ver a ressurreição, que passou Lázaro e tal, com você vai ver que você
vai ver que é bem diferente o negócio. Que Lázaro não atravessava a parede. Exato. Então você vai ver que o negócio é bem diferente na ressurreição de Jesus. Eu digo e repito, a ressurreição que ocorreu com esse personagem na Bíblia antes de Jesus era apenas um rascunho do que ocorreria, né, com Jesus. Então, era uma forma de mostrar que Jesus tinha poder sobre a morte, enfim, e então não podemos confundir. A ressurreição de Jesus, ela vai ser bem, a gente vai perceber isso aqui quando falarmos sobre as suas evidências, é bem diferente. Então temos essa abrange mais o sentido da palavra ressurreição com o próprio Jesus aqui no Novo Testamento, mesmo porque também era uma das marcas que evidenciava o seu caráter messiânico, não é mesmo? E eu acredito que ainda hoje haja, esse milagre pode acontecer, de Jesus, de Deus devolver a vida para uma pessoa, como isso ocorria no Novo Testamento, mas a gente vai falar sobre o propósito. É que às vezes eu posso esquecer, chego lá e a gente vai falando, depois eu posso esquecer. Mas para eu acreditar que esse milagre, eu não sou obrigado, irmão, a acreditar em tudo que eu escuto por aí. Não temos obrigação nenhuma de acreditar em tudo que a gente ouve as pessoas dizerem. Mas Deus ressuscitou uma pessoa lá. Irmãos, amém. Você crê, você viu, estava lá, tá, beleza. Mas eu não sou obrigado a acreditar, porque eu não tenho obrigação nenhuma de acreditar no milagre que alguém contou na televisão, nem nada disso. Eu não tenho essa obrigação. O próprio Tomé só acreditou. Nosso querido Tomé, que vimos aqui que ele tinha muitas marcas, qualidades positivas, né? Só que até de Jesus, ele teve dificuldade para acreditar, imagina a gente acreditar de outras pessoas por aí, né? Então, é justificável, pelo amor de Deus, né? E Jesus não condenou Tomé por causa disso. Pois bem, então, mas é um milagre que com certeza eleva o status do pregador para o nível plus, né? Então, pelo amor de Deus, se um pregador aí já cobra fortunas para pregar ou alguma coisa assim, se houver ressurreição, pelo amor de Deus, irmão, aí ele vai ter que tem que triturar a igreja pelo nome dele, porque aí é nível plus, é nível máximo mesmo, nível hard, né? Mas, aí não tem jeito. Meu Deus. Então, na Bíblia, quando a gente vê que esses milagres ocorriam, como foi o caso de Pedro, com aquela moça ali, a Talita, aí, né, quando ela voltou à vida também, aquele milagre, era para Pedro esculachar com Paulo naquela discussão no Gálatas 2. Quando Paulo defrontou com Pedro ali, num cara a cara ali, né? Bebê de cara a cara com Pedro. Então, Pedro ouviu aquela repreensão de Paulo em silêncio, mas Pedro tinha muitos argumentos para simplesmente esculachar com Paulo em público ali. Era só com uma pergunta ele esculachava Paulo, né? Quando Paulo falou, né? Era só ele perguntar, Paulo, o que você estava fazendo há 20 anos atrás? Enquanto eu ouvia os milagres de Jesus, eu estava no momento da transfiguração, e quando eu estava vendo o milagre, o que você estava fazendo? Você estava perseguindo o crente? Tá. Sem mais perguntas para você. Pronto. Mas Pedro, ele quebrava, Paulo. Mas sabe uma coisa, pessoal? Pedro está cheio do Espírito Santo agora. Ele está convertido. Se Paulo pegasse Pedro lá atrás, ele teria um problema pela frente. Aquele pedaço de pedra, e era literalmente um pedaço de pedra ali que ele teria para uma sandália. Ele ia ter dificuldade. Mas vejam que Pedro agora está convertido, então ele não quer humilhar ninguém. Muito pelo contrário, ele ouve a repreensão de Paulo, e lá na sua segunda carta, quando ele vai fazer referência, a menção a Paulo, fala, irmãos, porque o nosso amado irmão Paulo escreve, quer dizer, o respeito de Pedro por Paulo, e é mais difícil você receber uma repreensão do que você dar uma repreensão. O papel de Pedro com relação a Paulo naquela repreensão era mais difícil. Porque dura coisa é você ser repreendido, tomar uma erguida, como diriam os jovens, né? E ficar quieto. Então, eu acho que o papel não tem nem quem tem Espírito Santo, ele pede 5 minutinhos pelo menos para poder falar umas boas, né? Mas o que eu quero chegar com isso? O milagre da ressurreição ali, pelo amor de Deus, irmão, aquilo ali autenticava de ponta a ponta o ministério de Pedro. Eu disse Talita, mas não foi Talita com Pedro, Talita foi com Jesus, né? Com Pedro foi Dorcas, até que ela fazia
seus objetos ali, com o seu crochê na igreja e tudo mais. Então, quando Deus devolve a vida para Dorcas, através da oração de Pedro, Pedro não se cresceu com isso. Ele continuou sendo a mesma pessoa, ele continuou o mesmo ser humano, o mesmo homem de Deus. Quer dizer, ele não deixou isso, não envaideceu, né? Não envaideceu Pedro. Então, isso foi muito importante. É igual eu ouvi um áudio esses dias aí do irmão dizendo assim, se eu cuspir na careca, nasce cabelo, né? Olha aí. Então, é muita unção, né? Exatamente. Então, hoje em dia, os milagres têm servido mais muito para promover pessoas. E promover igrejas também. E não promover a glória do nome de Jesus. E a gente viu isso na lição As Limitações dos Discípulos. Sim, você pode ver qualquer programa de televisão, de qualquer igreja que você quiser ver, a pergunta vai ser exatamente essa. Fale os milagres que aconteceram na sua vida depois que você veio para esta igreja. Quem tem que falar da igreja é mais importante do que falar de Jesus, não é mesmo? Pois bem, então é isso que a gente trouxe agora, fechando o primeiro bloco dessa lição, quando a gente falou um pouco sobre a ressurreição do Novo Testamento. Agora vamos, de fato, partir para a ressurreição de Jesus. Correto. O segundo bloco, então, é a natureza da ressurreição de Jesus, é uma ressurreição literal. Né? Literal. Não é simbólico, não é uma figura de linguagem, não é uma fábula, não é um mito, não é uma hipérbole, que é uma expressão exagerada. Tem hipérbole na Bíblia, no Evangelho de João, quando ele termina o seu Evangelho, o último versículo é uma hipérbole. Ele usa uma figura de linguagem para fortalecer a informação que ele queria falar tudo que Jesus havia feito e não conseguiu colocar tudo. Falei, irmãos, se eu fosse contar tudo que Jesus fez e colocar isso em livros, o mundo todo não conteria os livros que seria escrito. Isso é uma hipérbole, expressão exagerada, João exagerando. Não é pecado, era uma expressão para mostrar a grandeza da informação que ele estava utilizando ali. Não é errado fazer isso, tem bastante na Bíblia. Mas, no caso, a ressurreição de Jesus não é hipérbole, não é figura de linguagem, não é um instrumento linguístico, é um fato literal que ocorreu. O Jesus Cristo, ele passa pela ressurreição, e isso é evidenciado em vários momentos na Bíblia. Na saudação, numa das cartas de João, ele fala, nossos próprios olhos viram e nossas mãos tocaram o verbo da vida. Então, nós tocamos, nós vimos, né? Até creio quando ele fala, nós tocamos, nós vimos, quando aproveitou a deixa de Tomé, falou, deixa eu aproveitar e encostar também, né? Estava meio assim, ainda bem, ele deixou, soltou a deixa aqui, deixa eu aproveitar também. Pois bem, então literal, e Jesus quando chega naquela sala que estava fechada, olha como que não é uma ressurreição igual à que nós falamos até aqui, né? Ele entrou num quarto com paredes fechadas, né? As pedras não o conteram lá dentro, as paredes do quarto não o conteram lá fora, então não tem nada que contenha a presença, ele vai para onde ele quiser agora. O corpo ressuscitado, o corpo de Jesus Cristo agora, um corpo glorificado, né? Vai para onde ele quiser. E a gente vai ver isso aqui que era, vede minhas mãos, meus pés, sou eu mesmo. Tocar e ver depois. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Lucas 24, 39. Ou seja, era um fato literal, com testemunhas oculares ali, contando, né? Narrando esse fato. E essas testemunhas vão morrer por isso. Dificilmente seria uma mentira, alguém morreria, entregaria sua vida para defender uma mentira, uma lorota, né? É um fato que realmente é evidenciado. Então aqui temos a testemunha dos discípulos e temos também outras testemunhas que mais para frente vamos falar sobre elas. Maravilha, professor Samuel. Interessante que Jesus ele faz ali ele percebe que os discípulos eles estavam numa mistura de sentimentos, né? Alegria, preocupação, medo, dúvida. E quando ele pede ali, olha, toca minhas mãos, um espírito não tem carne. E olha minhas marcas, sou eu mesmo. E aí ele faz um teste, ele pega e pergunta para os discípulos, né? Tem alguma coisa para eu comer aí? Então ele come alguma coisa na frente dos discípulos ali, que é para comprovar mesmo. Olha isso, então como que pode isso, né? Num corpo glorificado e comendo, não é mesmo?
Então, e tanto era o medo que a primeira palavra que Jesus falou ao entrar naquela sala, eles estavam com medo, tipo, pegaram Jesus, vai querer pegar a gente também, né? Eles iam fazendo a limpa, né? Pegaram o chefe, vai querer pegar os seguidores também. A primeira palavra de Cristo foi essa: não temas, né? Paz seja convosco. Eles precisavam de paz. Eles estavam com medo, estavam sem confiança, enfim. Então Jesus, sabendo de todas as coisas, claro, vai ali levando paz, levando esperança, levando... É difícil. Aí Pedro foi pregar daquele jeito, meu irmão. Aí Pedro chegou no Atos 2 lá, doido mesmo, né? Ninguém segurava o Pedro, não, né? E quando foram querer tentar, não, mas você não pode mais pregar. Não nos importa obedecer mais a Deus do que aos homens, né? Então, nada segurava. E a Bíblia fala assim, que bateram nele, e pegaram discípulos, bateram em Pedro e João, bateram e falaram assim, para que vocês não falem mais de Jesus Cristo. E a Bíblia fala lá em Atos que eles saíram contentes, viu? Saíram contentes, felizes. Olha isso, igreja. Porque foram achados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Que é isso? Que é isso? Né? Era para sair triste. Não. Glória a Deus, né? Vamos alegrar, porque olha, nós somos dignos. Eu fico imaginando eles comparando. Deixa eu ver se o seu arranhão é maior do que o meu. Deixa eu ver se o seu na perna. Eles ficaram contentes, é estranho isso, mas ficaram contentes porque foram achados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. E não pararam de ensinar. Não pararam. Nada pode parar. Nada pode parar. O bloco 3, professor Samuel, as evidências da ressurreição de Jesus, evidências diretas e as indiretas também. Ele vai tratar aqui das coisas substancial à ressurreição. Sim, e em cima das evidências diretas, é claro, continuando, né? Quando ele fala da ressurreição de Cristo, foi com o mesmo corpo físico que ele foi sepultado, ou seja, não era um outro corpo, era o corpo mesmo dele glorificado, não é mesmo? Então, nossos apologistas, a lição comenta, classificam as evidências em duas classes aí, né? Diretas e indiretas. Então, no caso, os discípulos do caminho de Emaús, que voltavam ali e, de repente, Jesus começou a acompanhá-los ali, e conversando com eles, ensinando para eles, mostrando, né? Ainda deu uma chacoalhada, né? Nécios e tardios, né? Para crer, né? Era isso. Então, eram evidências assim, diretas de que Jesus havia ressuscitado. Nós temos, pelo menos citados na Bíblia, pelo menos aproximadamente umas 500 testemunhas oculares. Será que está bom para os céticos? Será que está bom ou eles querem mais, né? Podia ter só 4, né? Não, temos mais de 500 testemunhas oculares da ressurreição de Jesus, porque temos isso dos discípulos, das mulheres, dos homens, todos, os 40 dias que ele passou, e lá no Atos 1 e 2, principalmente o 1, quando ele vai ser assunto aos céus, e ali muita gente de novo observando, enquanto ele está sendo elevado, né? Subindo aos céus. Então, é muita gente testemunhando, e é um ponto que a Bíblia dá muita ênfase, a ponto de o apóstolo Paulo usar a sua carta aos Coríntios, porque também os gregos, eles acreditavam que o corpo morria, acabava o corpo. Só o que ia viver lá na eternidade era a alma. Certo. Entendeu? Só a alma. Mas a ressurreição aqui não, é corpo, alma e espírito, né? Há teólogos que não acreditam nessa tricotomia. Exato, né? Correto. Só o homem é alma e é corpo. Nós cremos que é corpo, alma e espírito. Muito claro isso. Muito claro. Então a ressurreição, ela abrange esses 3 aspectos, esses 3 aspectos da natureza humana. Então, o fato dos discípulos em Emaús é uma evidência direta, então, da ressurreição de Jesus, e a prova indireta, a lição comenta aqui conosco, provas indiretas, né? Encontramos um grupo de discípulos desanimado, triste e cabisbaixo, ou seja, essa prova indireta é que mesmo que a gente não tivesse o registro, digamos assim,
da pessoa de Jesus chegando, falando, conversando, o próprio comportamento dos discípulos seria então uma evidência indireta. Não era possível, de repente esses caras ganharam coragem, não estão lendo livro de autoajuda, como que de repente estavam morrendo de medo trancado lá e agora vem pregar com intrepidez aqui em Atos 2. Então essa marca é uma evidência indireta da ressurreição, de que eles haviam tido um encontro com o Cristo ressuscitado. Interessante que mandaram colocar até soldados à porta do sepulcro para não remover a pedra, né? Tentando mexer nessa evidência da sua ressurreição, mas ninguém pode contra os propósitos. E foi ótimo colocar os soldados lá, porque estavam os soldados e estava o selo do imperador, o selo também ali, exatamente, né? O selo ali naquela pedra. Corroborou mais ainda. Corroborou, porque pelo menos como que alguém podia roubar o corpo dele, por exemplo? Né? Mulheres vai roubar, mulher vai encarar os soldados romanos ali e vai roubar, vai pagar o quê, né? Quer dizer, então o fato de ter a pedra, de a pedra ter ficado, de ter tido aquele lacre arrancado, os soldados ali, quer dizer, isso foi muito bom para o próprio cristianismo. Não tinha como, chegou a comentar que haviam roubado, levado aonde esse corpo, né? Atravessou a cidade inteira com Jesus nas costas, ninguém ia ver. Se fosse num sábado, tudo bem, mas num domingo ainda, né? Quer dizer, uma hora de muito movimento na cidade. Lembramos que estávamos na Páscoa, estamos numa época da cidade está fervendo, a coisa está quente lá em Jerusalém. Então, quer dizer, era muito difícil alguém chegar lá, roubar um corpo, levar ou pagar para os soldados para esconder um corpo, quer dizer, e depois sair, espalhar, quer dizer, não tem como 500 pessoas contar a mesma mentira, então não tem condição. Então, de forma então que essa ressurreição de Jesus, ela é algo fora de série, e aqui os céticos simplesmente ficam dançando sem música, né? Porque não tem o que fazer com um texto desse aqui. Vai fazer o quê com... Então, e não é uma questão... É uma questão de testemunho ocular, fato histórico, tal. Quer dizer, há muita evidência em relação a esse fato bíblico. Até pessoas que não creem na palavra de Deus, eles balançam aqui. Porque é um fato que não tem como você dizer, foi encontrado o corpo de Jesus. Não existe isso. O corpo dele não está lá, o túmulo está vazio. E por que a pedra foi tirada? Para ver mesmo que corpo lá, não tem corpo lá dentro. Quer dizer, Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Maravilha, professor Samuel. E existe aí o propósito, né? O propósito da ressurreição de Jesus. A salvação, a justificação, a redenção do corpo. E nós vamos aprender aqui nesse quarto bloco algo muito maravilhoso em relação a esse propósito da ressurreição de Jesus. Ele teve um objetivo para tudo isso. O que a gente aprende, professor Samuel? É difícil até enumerar os propósitos, né? Porque são tantos. Diz a Bíblia aqui em Lucas, né? 24:46. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse. Agora, para um pouquinho. Esse Cristo padecesse é estranho, né? É estranho esse Cristo padecesse. Isso aqui não entra na cabeça de um judeu na época, não é um fato estranho, porque o Cristo é o Messias, é o ungido, é o esperado, é a esperança, né? É o desejado das nações. Então, era difícil conciliar esse Cristo sofredor. Isso. Era difícil conciliar isso daí, porque o Cristo é o vitorioso, ele é o campeão, ele é o que está por cima, é o que vem montado num cavalo, é o que vem pronto para combater, para guerrear. Quer dizer, então, é difícil entender essa expressão para eles, né? Padecesse ao terceiro dia, ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, e dessas coisas sois vós testemunhas. Então, quer dizer, a salvação e a pregação era um dos propósitos
da ressurreição, né? Isso seria pregado, seria mostrado para outras nações, para outras pessoas, né? A fé cristã, ela é diferente de outras tipos de confissões de fé, por causa desta marca, a marca da ressurreição de Jesus. Não é mesmo? E também salvação e também de esperança. Por que não de esperança? Porque Jesus, como a gente estou falando desde o começo para os irmãos, estou tentando separar aqui a ressurreição de Jesus do tipo da volta à vida pela qual passaram alguns dos discípulos, agora falo de discípulo em contexto geral, não só os 12, né? E também no Antigo Testamento, porque a Bíblia chega a falar na defesa que Paulo faz da ressurreição, em Coríntios capítulo 15, é por sinal o capítulo mais longo da carta de Paulo a Coríntios, é o capítulo mais comprido, é onde ele fica mais tempo falando sobre a ressurreição. Então ali, ele diz que Jesus ele é a primícia dos que dormem. O que isso quer dizer? Isso aí, essa palavra primícia, isso aí, a ideia no original, no grego ali, é de organização de guerra, ou seja, grupos de guerra. A ideia ali é exatamente essa. Jesus foi o primeiro que ressuscitou. Então, por isso eu estou corroborando o que eu estou falando desde o começo da aula aqui, que os outros voltaram à vida e Jesus ressuscitou. Certo. Então, a ponto de Paulo falar, ele é o primeiro. Então, até aqui ninguém passou por isso. Os outros voltaram à vida, mas ressuscitar com o corpo glorificado, só Jesus. Por isso ele é o primeiro dos que dormem. Primeiro ele, que já foi agora, já ressuscitou. Depois os outros que vão ressuscitar também. Isso não quer dizer, da mesma forma como o corpo dele passou pela ressurreição, o nosso corpo também vai passar pela ressurreição, caso Jesus volte depois que a gente vier a falecer. Porque se ele voltar agora, nós não passaremos pela ressurreição. Para nós ele não é ressurreição agora, ele é a vida. A Bíblia fala assim: eu sou a ressurreição e a vida, para mostrar o poder que ele tem sobre a vida sobre os que estão vivos e sobre os que estão mortos. Ele é a ressurreição para aqueles que já morreram e ele é a vida abundante para aqueles que estão vivos. Então, eu sou a ressurreição e a vida. Eu tenho poder sobre quem já morreu e poder sobre vocês que estão vivos. Então, Paulo, ele acreditava que Jesus voltaria, assim como todos os irmãos da nossa querida igreja primitiva, criam que ele voltaria dali a poucos dias, né? Então, quando Paulo fala lá da arrebatamento da igreja, ele fala assim, olha, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Quer dizer, ele se inclui num grupo de pessoas que não passaria pela ressurreição, ia se juntar aos que já haviam ressuscitado. Depois nós que ficamos vivos, não mais Paulo, né? Paulo já descansa no Senhor, mas nós podemos falar, depois nós, se a gente vier a faltar, outros dirão, né? Mas então, Paulo acreditava que a fé dele o faria, que ele fazia parte do grupo de pessoas que não morreria e passaria pela ressurreição ainda, não passaria pela ressurreição, e sim vivo seria arrebatado com o Senhor. A transformação, né? É interessante que quando Jesus está conversando ali com Nicodemos, capítulo 3 de João, ele faz uma menção a um fato que ocorreu, se eu não estou errado, com Moisés no deserto, daquela serpente que foi levantada no deserto, que simbolizava também, Jesus, ele faz essa menção com Nicodemos. E interessante, professor Samuel, que ele está mostrando ali também para Nicodemos, porque Nicodemos era conhecedor das Escrituras. Nicodemos era um homem muito, muito conhecedor. Ele faz essa menção e fala para Nicodemos, olha, assim como Moisés levantou aquela serpente ali no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado também. Ele também faz ali a menção, justamente por quê? Porque todo aquele que olhasse para o Cordeiro, ele teria essa participação, seria salvo, ele seria a vida e seria a ressurreição também. Interessante também essa interessante esse grande encontro de titãs aí no Novo Testamento entre Jesus e Nicodemos, né? Então Jesus traz essa ilustração da mesma forma como que as pessoas olhavam, acreditavam que a Neustã, né? Neustã, chamada assim, aquela imagem que Moisés havia feito
tinha, não que a imagem tivesse poder para curar, mas era a obediência que eles prestariam ao mandamento que Moisés colocava, segundo Deus assim o mandava, alcançariam a cura. Então, isso é muito interessante, ilustrando também, claro, da mesma forma a morte de Jesus Cristo, quando seria levantado também, levantado com o seu corpo, ficaria entre o céu e a terra, e aqueles que crescem, acreditassem, escolhessem, buscassem, aceitassem essa palavra, também alcançariam vida eterna e salvação para as suas almas. Maravilha, professor. O que mais a gente aprende? Ele vai falar aqui na redenção do corpo, fechando esse quarto bloco da lição. E aqui temos a salvação, justificação, podemos falar também de glorificação, certo. E aqui fala da redenção, ou seja, a redenção, ou a gente, quando passarmos pela ressurreição de fato, caso morramos, o nosso corpo vai ser restaurado, né? Aí vamos receber um novo corpo, nosso corpo será glorificado, nosso corpo será transformado, não é mesmo? E nós seremos livres do pecado, nós teremos controle total sobre nossa santidade, né? Assim cremos, nós buscamos assim, dessa forma. Me lembro de não sei se foi numa pregação, não sei se foi Philip Yancey ou o próprio Max, se contava que ele pregava num lugar que só tinha... foi Philip Yancey. Onde só tinha pessoas que tinham problemas mentais, né? Um pouco de lucidez. E quando ele ministrava uma palavra ali, naquele lugar que só tinha pessoas com deficiência mental, quando ele falava que eles receberiam um novo corpo, né? Teriam um novo corpo, receberiam uma nova forma, um corpo glorificado e tudo mais, aquelas pessoas, mesmo com aquela deficiência que tinham, elas se alegravam porque elas entendiam, de certa forma, o que aquilo queria dizer, de que a limitação mental, psiquiátrica que eles tinham ali, a limitação psicológica que eles tinham ali, não mais teriam na ressurreição, né? Um novo corpo, uma nova visão, uma nova forma de compreender as coisas. Somos limitados em muitas coisas, vamos entender muita coisa só lá na frente, não é mesmo? Alguns irmãos ficam um pouco de receio. Crente não pode doar sangue, doar córneas, doar rins, doar nenhum órgão, porque nós vamos passar pela ressurreição e vai que, sei lá, chega lá faltando um rim, vai fazer o quê? Sem rim, vai poder correr na praça. Não é bem assim, irmãos. Tem nada a ver esse pensamento, né? Nós receberemos um novo corpo, seremos transformados, irmãos. Então, a ressurreição, se formos pensar, é um milagre mesmo, indescritível e inenarrável, se formos pensar. Porque pense, os irmãos, o cuidado, o nosso corpo perante Deus. Pense nos irmãos que morreram. Com certeza devia ter algum crente lá no Titanic, por exemplo. Com certeza, tinha gente lá que eram cristãos, tinham fé em Deus e tudo mais. O Titanic afundou, morreu, foi a maior tragédia, né, de navio da história, mais famoso pelo menos assim. Enfim, morreram lá. Imagine que o corpo deles, quem sabe algum animal lá no fundo do mar pode ter comido parte de seus corpos, não sei, estou só conjecturando, né? Mas certo é que os corpos dessas pessoas nunca foram encontrados, foram espalhados pelo oceano, nas correntes marítimas, jogando pequenos fragmentos de corpo para lá e para cá, até o corpo se transformar no mar em nada. Pense nos cristãos que morreram também, mortos em guerra, em perseguição, naqueles que são martirizados pelo Estado Islâmico, com sua cabeça arrancada, seus corpos jogados no deserto. Enfim, pense no pó desses corpos, aonde se vai espalhado pelo planeta inteiro. Pense em tudo isso. E pense na trombeta soando. E que milagre que é esse, meu Deus? Em que será isso? Aonde tiver um pequeno pedacinho, um pequeno fragmento invisível, visível só aos olhos de Deus, do corpo de uma pessoa que morreu acreditando na ressurreição, o Espírito Santo vai juntar tudo isso. Esse corpo vai se juntar
vai formar seu corpo igual o texto lá de Ezequiel, né? E aí o texto é exato, viu? Cada osso ao seu osso. Exato. Não era o pé do João e o pé direito da Maria, não. É tudo como Deus é perfeito. Então não dá para você descrever isso. Juntar todos esses corpos, isso vai ser muito rápido, porque não abrir e fechar de olhos. De novo, uma figura de linguagem. Não fica cronometrando isso daqui. Né? É uma figura de linguagem, é rápido, ele quer dizer, não fica marcando, vai ser em tantos milhares, não calcula essas coisas. Eu já vi gente calculando isso aí, eu acho uma besteira calcular o piscar de olhos. É uma figura de linguagem, ele quer dizer assim, rápido, muito rápido. Então, inesperadamente, como ladrão de noite, quer dizer, essas figuras bíblicas for falar que vai ser muito rápido. Quer dizer, então pense, onde junta muito rápido, irmãos. O pai olha para o filho e fala, filho, é a hora, vamos busca a sua noiva. Então o filho levanta de lá, para vir buscar a sua igreja, ele se levanta do seu trono, vem buscar a igreja, o Espírito Santo aqui, que é o noivo, que é o amigo do noivo, cuidando da igreja. O Espírito e a noiva dizem vem, lá no último capítulo do Apocalipse. Quer dizer, então ele sabe exatamente a hora que ele vai voltar. O Espírito Santo sabe. Então, nesse instante, o Espírito Santo já começa, com o seu poder, junta essas pessoas que já morreram em Cristo. Então, como a Bíblia fala em Tessalonicenses, né? Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Exato. Então, primeiro, depois disso, isso é muito rápido, não dá para marcar. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles que já estão lá. Depois nós, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim, estaremos para sempre como o Senhor. Essa será a palavra, a pedido do nosso pastor presidente, reverendo pastor Osmar José da Silva, que vai ser a palavra mais gostosa de se ouvir quando depois do arrebatamento da igreja. Qual palavra, irmão Samuel? Para sempre. Vai durar quanto isso aqui? Para sempre. Quanto tempo vamos passar aqui? Para sempre. E em contrapartida, será a palavra mais triste de se ouvir para aqueles que não aceitaram ou escolheram um outro caminho. Vai durar quanto tempo isso aqui? Para sempre. Então, essa palavra que a gente trouxe aqui, falando sobre a ressurreição, esse tema tão difícil, fechando esse ciclo que nós tivemos o prazer de estudar aqui no Evangelho de João, o médico amado. E quem diria, né? Um médico que ia achar que ele ia dar uma aula de medicina ali. De Lucas, eu falei? Foi. João, olha só, me perdoe. Então, o Evangelho de Lucas, e Lucas, assim, um médico, né? Imaginava um discurso complicado, já tentou ver uma letra de um médico, imagine quem que editar isso aqui, né? Enfim, imagine, ele traz uma revelação tão poderosa da parte, que livro fantástico, né? E a próxima lição que vamos estudar, ela vai ser que meio continuação, né? Que vai ser a igreja, então vai ser Lucas ainda, vai pegar ali Atos e as cartas, enfim, quer dizer, vale a pena. Quem não leu Lucas, nesse trimestre que nós passamos aqui, todos os seus capítulos, não faça isso, não cometa esse delito. Estamos estudando o Evangelho de Lucas. Não fique só com a revista, não fique só com as aulas que nós gravamos, não fique. O pastor Caramuru sempre fala, vá à escola dominical, né? Não é para ficar assistindo aula só, vá lá para a escola dominical. Ele sempre fala isso e tem que frisar. E leia o livro de Lucas, leia todos os capítulos, né? Lendo aí 3, 4 por dia, você lê todos em pouco tempo, não é mesmo? E aí aprende muito mais, né? Muito mais, Deus pode revelar, mostrar para você, coisa que a gente nem pensou, né? E Deus mostra para cada um de nós. É maravilhoso, professor Samuel. Confesso que essas 13 aulas foram muito proveitosas, especialmente para mim. Pela tua companhia. Obrigado, professor. A recíproca é mesmo. Uma honra poder estar aqui ao seu lado e com nossos amigos e irmãos que a gente tem conhecido depois que começamos esse trabalho aqui. É uma honra muito grande. Amém. Professor, segue aí os conselhos do professor Samuel. Estamos entrando aí no próximo trimestre. Leia as cartas que serão estudadas, os livros que serão estudados. E ore bastante. A leitura bíblica sem oração, ela fica uma balança desigual, não fica equilibrada.
e que você possa estar debaixo da graça de Deus, debaixo da misericórdia dele, ensinando aí na sua escola dominical, levando o evangelho da graça, levando o evangelho com bastante sabedoria, com bastante autoridade também. E ore também por essa dupla abençoada, o professor Samuel de Barros, o professor Gerson, pois fazemos esse trabalho com bastante amor, com bastante carinho. Nosso compromisso é com a palavra de Deus e assim zelamos por ela. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer estar com você essas 13 lições e continuaremos até que volte o Salvador e Ele nos permita. Continuaremos com mais aulas aí, professor Samuel. Amém. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Fique com qual detalhe com o professor Samuel de Barros. Deus abençoe a sua vida. E nada me do que ser amigo de Deus, caminhar seguro.